Tem um ditado que fala que a gente colhe o que a gente planta, mas se planta, se você não planta, você não colhe nada. Isso não vai acontecer, não acontece que nem mágica. Não é um negócio que você. Ah, eu imagino que um dia eu vou ser bem sucedido, daí de repente eu me torno bem sucedido. Se você vem da construção civil tal qual como eu, que estou na construção civil desde os 12 anos de idade, existe uma coisa em comum a respeito de todo mundo. O pessoal da construção civil é um pessoal simples, simplório até. A gente sempre brinca que é até meio pejorativo que pedreiro na hora do almoço é que nem cachorro querendo cagar, fica procurando um lugar para deitar, né? O cachorro faz isso quando quer fazer cocô. Por que isso? Porque é um pessoal simples. A gente pode deitar, se a gente acha um lugar ali limpo ou não, mas tem uma tábua, uma coisa que a gente possa deitar, a gente deita e faz ali a soneca da hora do almoço. Isso vale também para comida, para a refeição, cada um senta no canto, ou senta todo mundo na mesa, pode ser uma mesa feita de madeiras, rústica, tipo. Há uma simplicidade que é implícita da construção civil. E pensando sobre isso, talvez essa simplicidade que a gente encontra desde cedo na obra, desde que a gente começa a trabalhar, isso acaba atrapalhando no nosso desenvolvimento. Por quê? Porque você cria uma percepção de que aquele cara que é bem sucedido, aconteceu alguma coisa com ele, teve muita sorte, ou ele está, enfim, usam-se até termos pejorativos, tá fazendo alguma coisa de errado. E não necessariamente assim. O que acontece? Para você descobrir quem que é o culpado da sua infelicidade na questão financeira, vai até no banheiro ali na frente do espelho, você vai ver o cara responsável pela vida de merda que às vezes você está levando, com perdão da palavra. Mas é o que a gente vê a nível de construção civil. Talvez esse excesso de simplicidade que a gente encontra nas obras desfavorece a gente nesse sentido de que você precisa olhar para você e acreditar em você. Henry Ford, que é o criador da Ford, disse certa vez o seguinte: se você acredita que você consegue, ou se você acredita que você não consegue, você está certo dos dois jeitos. Então, se você acredita que você é um fudido, fudido você vai ser. Se você acredita que você consegue, você vai conseguir ser um cara bem sucedido, então é bem mais provável que você se torne esse cara bem sucedido. Agora, isso exige certas, não habilidades, mas certas coisas que você precisa fazer também na sua vida. Eu acordo todo dia, acordo cedo. Hoje mesmo eu acordei aqui, estava escuro ainda, né, para gravar para você. Mas você, tal qual como eu, acorda muito cedo, vai trabalhar todo dia, mas nada acontece, nada muda. Estou sempre precisando de dinheiro, estou sempre com dificuldade, sempre contando as moedas e descobrindo um santo, cobrindo o outro, cobrindo a cabeça, descobrindo os pés. Você vai entender nesse vídeo por que isso acontece, por que isso afeta você e como você pode mudar isso a médio prazo. E eu absolutamente já fui assim como você. Um cara absolutamente sem perspectiva, achava que a vida era aquilo que eu estava levando. Que se eu ia lá, levantasse uma parede de tijolo, um muro, fizesse um reboco, rebocasse uma laje, fizesse um piso, era aquilo que eu tinha para mim e aquele era o dia que eu tinha que ganhar e aquele dinheirinho para comprar um frango, para comprar uma comida para levar para casa, era só aquilo que havia. Se eu soubesse há 20 anos atrás de que eu era o responsável por mim hoje, que aquele rapaz lá era o responsável por esse cara aqui, eu posso te afirmar com absoluta certeza de que eu estaria muito melhor hoje. Então, quanto antes você identificar que você é o culpado pela sua situação atual e de que você precisa fazer algo para mudar isso, quanto antes você entender isso, identificar os seus pontos negativos, identificar os seus pontos positivos e determinar que você vai mudar, que você vai colocar mais força naquilo que você precisa fazer e vai buscar essa melhora, então tenho certeza de que isso vai acontecer. Talvez um dos pontos mais importantes aqui a respeito dessa questão de ser um fudido é você reconhecer que você tem dificuldade, que você precisa melhorar, que você quer melhorar. O cara que não identifica os seus problemas, não olha para ele mesmo e fala assim, poxa, eu podia fazer melhor isso. A gente sempre usa isso na obra, como exemplo seguinte: se eu fiz um negócio e eu vejo que está torto, todo mundo vai ver que está torto. Então observa o teu trabalho. Se o teu trabalho não está bom, é porque não está bom. Não adianta você querer tocar o sol com a peneira, fazer uma merda do... Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu coloquei uma pastilha de vidro na parede, ficou uma merda. E dá para ver que está uma merda. Todo mundo vai ver que está uma merda. Se você identificar áreas ruins na sua vida, então você precisa, se você vê, todo mundo vê. Então são defeitos que você precisa corrigir.
Se você é um cara, por exemplo, que não consegue ser assíduo, se você é um cara que você não consegue prestar atenção, ter foco, ter disciplina, identificar naquilo que você é ruim e melhorar aquilo, identificar aquilo que você é bom e melhorar aquilo, a gente chama de entender quais são os seus pontos negativos, quais são os seus positivos, como é que é a minha concorrência, como é que é, sabe? Você poder entender quem é você na fila do pão e se você, o que você pode melhorar, o que você faz de bom que você pode melhorar, o que você faz de ruim, o que é péssimo, e assim você consegue controlar melhor as áreas da sua vida. Você é um cara, por exemplo, que é um cara muito bom na obra, mas falta, é um baita erro, eu já sofri com isso, eu perdi oportunidades de emprego porque eu achava que eu era bom pra caralho e eu podia faltar quando eu quisesse, porque eu era um cara insubstituível, até poderia ser. Mas hoje eu aprendi, e naquela época eu também aprendi, que não importa quão bom você seja, se você não é assíduo, se você não é aplicado, se você não é um cara que busca fazer o melhor a cada dia e que aquele grupo possa contar com você a respeito das suas habilidades, não adianta nada você ser o melhor da equipe, mas nunca tá lá. Então é de você olhar para sua vida e perceber onde você está errando. Por que você está passando dificuldade? Por que você não tem dinheiro? Por que você não consegue progredir? Porque você está trabalhando para os outros, não está trabalhando para você, em você. O ponto aqui é sobre esse, é sobre você investir em você mesmo. E eu até te parabenizo que se você está assistindo esse vídeo, se você me acompanha, até pedir para você que curte aí o vídeo, não esquece de curtir, que isso me ajuda, me mantém motivado. Compartilha com seus amigos, compartilha com aquelas pessoas que você conhece que trabalham na construção civil. Se você está aqui hoje me vendo, é porque você sente essa necessidade, que você precisa melhorar. E nós precisamos, né? Esse livrinho aqui, ó, eu comprei tem uns 10 anos. Chama-se Poder da Autorresponsabilidade. É tão pequenininho, mas traz tanta verdade nesse livro. Por quê? Porque você é o responsável pela sua vida. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu patrão, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é ninguém. Você é o responsável pela tua situação atual. Se hoje você está passando dificuldade, se hoje você não está do jeito que você... Lembra que é um processo, não quer dizer que você esteja ruim. Não quero que você se sinta mal, quero que você pense que você pode progredir, precisa progredir a cada dia, que isso só depende de você. Aquilo que ainda não está bom é processo. Metáfora que fala que todas as coisas funcionam naquela coisa da ânsia do teu tédio de possuir. A felicidade ela não está nas coisas, ela está em você trabalhar para adquirir as coisas. Trabalhar para comprar um carro melhor é mais importante do que ter o carro melhor. Quando você tiver o carro melhor, você vai ver que é só mais um carro. Quero construir minha casa, vai construir a casa e daí depois. Então, o processo, ele é mais importante que a conquista. Por isso que você precisa identificar e começar a trabalhar em você. Entenda que essa necessidade, habilidade de identificar os seus defeitos e trabalhar em você vai fazer com que você se sinta mais feliz ao longo dos anos. Porque você precisa trabalhar em você. Nós precisamos estar constantemente trabalhando em nós. Agora, se você é um cara que nunca lê, nunca estuda, nunca busca conhecimento, nunca busca essa melhora contínua, tá aí o resultado, tá aí o porquê. Às vezes você está passando necessidade, às vezes você está passando dificuldade. Porque se você não busca uma melhora pessoalmente falando, profissionalmente falando, não vai chegar a lugar algum. Eu quero melhorar, isso é bom. Quem é o culpado? Você é o culpado, eu sou o culpado. Eu podia estar muito melhor hoje se eu tivesse trabalhado em mim mesmo muito antes do que eu descobri que deveria. David, eu não sei o que fazer, é por isso que eu estou gravando esse vídeo para você, para tentar te dar uma direção, para tentar te dar uma posição a respeito talvez de onde você está e o que você precisa fazer. Você acorda todo dia, não falta, vai trabalhar, um cara aplicado, um cara que presta atenção, um cara que escuta os mais velhos, um cara que se dedica. Parabéns, você está fazendo mais do que 80% das pessoas que eu conheço. Onde é que está o déficit de aprendizado aí? Para você se tornar um líder na construção civil, porque o canal é sobre isso, então por isso que eu vou falar sobre isso, você precisa investir em você. Você precisa investir em capacitação e em autoconhecimento. Saber até onde você consegue ir e até onde você não consegue. Antes você fala que não adianta você botar um capacete na cabeça e achar, agora eu vou ganhar mais, agora você vai encontrar outros problemas, outras dificuldades. É nisso que você tem que trabalhar. Como é que você age quando o cara te xinga, por exemplo? Tem um cara lá, você tem uma tratativa lá com o colaborador há meses. De repente, um belo dia, você vai lá conversar com o cara te xinga. O que você faz? A culpa é dele? Ele pode estar com um problema em casa, você tem que identificar qual que é o problema. Não necessariamente a culpa é dele de ter te xingado. Talvez você tenha agido de forma errada com ele. Então, às vezes, você precisa se desculpar.
Às vezes você precisa chamar o cara no canto e falar, desculpa, eu errei, falei com você daquele jeito, não devia ter falado. E morreu. Mas entenda que você ser o chefe ou líder, você não está exime do erro. Ao contrário disso, a tendência de você errar é maior, porque agora você está em evidência, as pessoas estão olhando para você, você tem que ser o exemplo. O ponto importante aqui é o seguinte, se você sabe trabalhar, ok, show de bola. Mas aprender a mandar é diferente de aprender, de saber fazer. Você precisa mandar no outro como você gostaria que fosse mandado. Você queria que um pau no cu viesse mandar em você? Tipo, ó, fulano, vai ali, cava aquela porra lá e se foda. É isso que você queria ouvir do teu chefe? Não. O que você queria ouvir? Pedro, vem cá, por favor, faz o seguinte pra mim. Eu preciso cavar um buraco aqui, Pedro, mas eu preciso que seja feito em 2 dias. Tu consegue? Eu coloco mais gente pra te ajudar se você precisar. Posso contar contigo? Vamos lá, toca o pau, pega as ferramentas, vamos lá, depois eu te ajudo aqui com mais gente pra fazer. Você precisa colocar energia no negócio, precisa fazer com que ele queira fazer aquilo ali. Você não tem que ser um filho da puta para ser um bom mestre, para ser um bom cara. Voltando ali na questão do tô fudido e agora, mestre, o que eu faço? Você precisa investir em você. Esse livrinho aqui, ó, talvez eu tenha pago R$10, R$15. Aí eu pergunto para você, quanto que você gasta em você em autoconhecimento? O que você faz com o teu dinheiro? Se você é um cara que gasta o teu dinheiro à toa, não vai aprender nada na frente da TV. Tudo bem, hoje tem YouTube. Talvez você seja por isso que está me vendo aqui. É uma coisa boa também, você vai adquirir conhecimento ali, mas para mim, pessoalmente falando, eu adoro livros físicos. Assim, eu preciso comprar, ler e colocá-lo na estante. Isso faz com que eu me sinta bem e adquira o conhecimento dali. Só para frisar, eu já fui exatamente como você. Se você está me assistindo aqui hoje, está com problema financeiro, está com dificuldade, não sabe o que fazer, não consegue parar em obra nenhuma, não vai para frente, acha que tem capacidade, mas não acreditar em si mesmo, eu já fui igual a você. Eu já vim desse caminho. Eu fui pedreiro, fui servente de pedreiro, fui carpinteiro, passei por todos os processos para estar aqui hoje falando, gravando esse vídeo aqui para você. Agora o ponto, como disse Salomão, é o seguinte: vai ter com a formiga, o preguiçoso observa teu proceder e torna-te sábio. Eu levantei hoje para gravar para você, hoje é sábado de manhã, dia 21, 22, eu acho, de março. Estava escuro ainda. Então, levantar para trabalhar de madrugada e fazer o que você precisa fazer é o básico. David, mas então o que mais? Você precisa investir em você, pessoalmente. Você está investindo na empresa do teu chefe, você está ganhando dinheiro pro teu gato, que a gente chama, né, o teu empreiteiro, pro teu chefe. Mas o que você tem feito para você? Quanto que você tem guardado de dinheiro para se pagar, como diz o livro O Homem Mais Rico da Babilônia? Quanto que você tem guardado do dinheiro que você ganha para você? Quanto que você tem guardado? Ou tudo que você ganha, você gasta? Aí que mora o problema. Como a gente vem daquela coisa da simplicidade, a gente também não aprende na escola isso. Por isso que eu estou aqui. Você precisa ter uma reserva financeira, uma reserva técnica que a gente chama, que é o valor que você precisa para viver 3, 6 meses ali guardado para que se haja uma eventualidade você tenha aquele dinheiro para te ajudar. Então o ponto principal aqui é você nunca gasta tudo que você ganha, você precisa guardar dinheiro. David, só posso guardar R$100 por mês. Guarda R$100. Consegue guardar mais? Guarda mais. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, por isso que eu digo que você precisa investir em leitura para você aprender mais coisas, diz o seguinte, que eu preciso guardar de 10 a 30% do que eu ganho e eu vou guardando aquele dinheiro numa poupança, num local, etc. E uma vez por ano eu pego aquele dinheiro para investir em outra coisa. E isso vai fazer com que eu crie uma mentalidade de investidor, porque o rico nada mais é o quê? Que o cara que cria fontes de renda, tá, variadas, e aquelas fontes de renda vão trazendo retorno. Então, em um determinado momento, você está trabalhando para os outros e está fazendo algo para você. Vamos dar um exemplo aqui. Eu trabalho o dia inteiro para os outros, né, na empresa, e à noite eu abri lá uma barraquinha de pipoca. Então, à noite eu estou trabalhando para mim. Então, eu trabalhei 8 horas, 9 horas para fazer o giro, para me manter ao meio, e à noite eu trabalho para mim, 4, 5 horas para mim. Qual que é o ponto? Desenvolver essa capacidade. Por isso que você precisa guardar o dinheiro e pensar em investir o dinheiro uma vez por ano, esse dinheiro segundo o livro. Você pega o dinheiro lá e fala assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro, o que eu posso investir esse dinheiro para que esse dinheiro retorne para mim. Vou botar num fundo de investimento, vou botar no CDB, não pode emprestar juro, né? Mas
No banco pode, bota lá o dinheiro, vai render alguma coisa. Vou comprar um terreno, vou comprar um negócio para revender, vou fazer esse dinheiro girar. E assim faz com que você vá criando essa mentalidade de investidor, fazer com que as coisas voltem. Voltando ali o carrinho de pipoca, você trabalha o dia inteiro, de noite você não pipoca, o carrinho é teu. Aí à noite você trabalha para quê? Para fazer com que aquele carrinho de pipoca vire em dois. Daqui a pouco você tem trabalho o dia inteiro na sua empresa, né, no seu patrão, ganha o teu salário, e à noite você tem um carrinho de pipoca em um lugar e um carrinho de pipoca em outro lugar, tá vendo? E aqueles carrinhos de pipoca naquele horário, eles vão trazendo retorno financeiro para você. A longo prazo, qual que é a ideia? Que você diminua o tempo que você trabalha para os outros e em vez de ter 2 carrinhos de pipoca, tenha 3, tenha 4, tenha 5 e assim você vai criando essas fontes de renda, você vai se desvencilhando desse trabalho escravo ali, ou desse trabalho que você não é para você, ok? Então, precisa começar a pensar como investidor, mas precisa pensar a médio e a longo prazo. Por exemplo, se você não tem plano para um ano, o que você vai fazer daqui a um ano? Onde que você vai estar e o que você quer estar fazendo daqui a um ano? O que você quer estar fazendo daqui 3 anos, daqui 5, daqui 10 anos, tá vendo? Se você não tem essas respostas, começa por aí, você precisa ter plano. Precisa descobrir quais são as suas metas, seus planos, o que te faz feliz e o que pode te dar retorno também financeiro junto com isso. Você anotar isso e depois a gente cria um cronograma que é nada mais é que transformar o sonho em realidade. Tá? A partir do momento que você escreve, você começa a materializar aquilo ali que você pretende. Então, para você entender como mudar, você precisa entender quem é o culpado. O culpado é você. Por quê? Porque você não tem meta, porque você não se dedica nas suas coisas, porque você não busca uma melhora contínua, você não lê, você não estuda, você não... Onde é que vai chegar? Não vai chegar a lugar algum. Precisa mudar essa mentalidade. Para finalizar, quero deixar um negócio aqui, o seguinte. Como diz a capa lá, que é a respeito de dinheiro, o dinheiro é consequência do trabalho. O dinheiro não vai vir. Por que um cara que ganha na Mega Sena, você já viu alguém que ganha na Mega Sena? Eu nunca vi, mas tá bom. Mas por que o cara que ganha dinheiro fácil gasta o dinheiro? Porque ele não está preparado para o dinheiro. Veja, uma boa parte da nossa vida a gente passa pensando assim, porra, quando eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu quero dinheiro. Primeiro que a lei da atração não funciona assim, não é o que você quer, é quem você é. Vamos fazer uma situação aqui hipotética, eu gosto muito de usar essa situação. Se você tivesse hoje 3 milhões no banco, o que mudaria na sua vida? Nada. Ia mudar o conforto, você ia ter talvez uma casa um pouco melhor, talvez um carro melhor, mas você não tem que levantar todo dia para trabalhar e mais cedo ainda do que você trabalhava antes, do que você levantava antes. Então o dinheiro... Obviamente que o dinheiro muda algumas pessoas, ficam snobs, acham que quando morrer não vão feder e não muda nada. O dinheiro, ele está aí, é para todo mundo. O dinheiro é uma energia, uma frequência que você alcança. Ah, David, não precisa trabalhar, é só ter a frequência. Você precisa se tornar a pessoa. Tem o Warren Buffett, eu não lembro agora, diz o seguinte, não é sobre ser milionário. É a pessoa que você se torna no processo. Quanto mais você investe em você, quanto mais você lê, quanto mais você busca, quanto mais você entende que você é responsável pela sua vida, de que você precisa fazer por você, senão ninguém vai fazer, e você estuda, lê, você busca, você entende o seguinte, que quando você tiver o dinheiro que você almeja, que você quer, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Você vai poder... Ah, eu posso comer pizza. Você vai ligar todo dia para a pizzaria para comer uma pizza gigante só porque você pode? Você vai, por exemplo, encher um quarto da sua casa de cerveja e vai beber até morrer? Você vai comprar garrafa de uísque de 10 litros, assim, ó, de 3,5 litros, sei lá, caralho, e vai beber até entrar em coma? Não. Você vai comprar um carro rápido e vai sair andando a 200 pau por hora para tomar multa e perigoso morrer? Não. Tá vendo que quando você tiver o dinheiro que você almeja, por isso que você está aqui nesse vídeo, a sua vida precisa ser mais comedida para que você consiga gerenciar o dinheiro? Então, esse processo de amadurecimento financeiro é sobre isso, é sobre você se tornar o cara capaz de gerir o dinheiro que você ganha. Porque se hoje você ganhar 3 milhões, você vai se matar, então você não vai ganhar esse dinheiro. Se você acredita em Deus, eu poderia dizer que Deus não vai te dar esse dinheiro para você se matar. É que nem o filho de 15 anos pedir, pai, me dá um carro, vou dar um carro pro filho. Ele não está preparado para ter um carro.
É sobre a responsabilidade de ter um carro. É exatamente sobre isso. O dinheiro vai entrar na sua vida a partir do momento que você é capaz de gerir o dinheiro e entender que o dinheiro não muda as coisas. O dinheiro traz facilidades, o dinheiro traz comodidades. Mas não é o dinheiro que vai te trazer a felicidade. A felicidade está em executar as coisas, em estar em constante movimento, em executar as coisas, em se sentir útil, em ser útil. Por que eu tenho um carro se não é para mim levar o meu vizinho no hospital quando preciso? Deus te dá as bênçãos vêm para você, mas elas são necessárias para que você ajude os outros. Não é só para você ter para você. Realmente aquela questão do orgulho, isso não faz bem, tá? Isso é terrível. Então, o que você faria hoje se você tivesse 3 milhões? Pensar o seguinte, o dinheiro não ia mudar nada do que eu vivo hoje. O dinheiro só vai me trazer tranquilidade. Para quê? Para pagar minhas contas, para ter um carro melhor, para morar numa casa melhor. Mas fora isso, não muda nada. David, mas como é que eu alcanço isso? Você precisa trabalhar a sua mentalidade. Há um texto que fala, a Bíblia também fala alguma coisa sobre isso, a respeito dos seus pensamentos, para cuidar dos pensamentos, as coisas provêm no coração, etc. O homem é o que ele pensa boa parte do dia. Então volta lá no princípio. Se você pensa que você é um fudido você vai ser. Se você pensa que é um cara bem sucedido, então você vai ser esse cara bem sucedido. Você precisa projetar em si mesmo essa autoimagem que você pode ser, se tornar, melhorar e ser um cara melhor. Vai lá no espelho, tem até exercícios sobre isso, de autossugestão, de que você chegar no espelho e falar assim, você consegue, se você quer, você pode, você consegue aprender, você consegue desenvolver. Você nasceu, você não sabia falar, você não sabia andar, você não sabia nada e você não aprendeu. Então, se você está me ouvindo agora, está me assistindo até agora, eu quero dizer para você que sim, você pode. Você pode crescer, você pode se desenvolver, você pode ganhar mais, você pode ser um cara. São infinitas essas possibilidades de onde você pode chegar e o que você pode fazer. Você que define isso, é você que determina isso para sua vida. Nunca diga nunca diga algo negativo a teu respeito. Sempre use palavras de afirmação e palavras positivas. Nunca diga nada de negativo a respeito de você, a respeito da sua vida, dos seus negócios, da sua casa, dos seus bens. Nunca diga nada negativo. Se o teu carro quebrou e você é daquele que fala assim, essa bosta só quebra, o que acontece? A bosta só vai quebrar. Mas também não pode ser, não pode gerar um sentimento errado, no sentido de dizer assim, sabe que quando você cai um negócio no chão e quebra, você fala, maravilha, que beleza, ai que lindo. Você está usando a energia errada para determinar aquilo que aconteceu. Caiu um negócio, quebrou? Não fala nada, vai lá junto e pronto. Tá? Aí você sai com o carro quebra, você fala, ai, nossa, que felicidade, o carro quebrou. Tá vendo como essa frase ela é incongruente em relação ao sentimento? Você não precisa falar nada. O carro quebrou, ok, vamos dar um jeito de consertar. Mas você não fala nada negativo a esse respeito, porque isso só atrai mais coisas negativas. O princípio aqui, para finalizar, o princípio da prosperidade é a gratidão. O começo do seu dinheiro é a gratidão. Se você não consegue ser grato com aquilo que você tem, com a vida que você tem, com a casa que você tem, com o carro que você tem, com a bicicleta, com a roupa, com tudo. Se você não consegue ser grato por isso, então você não vai ter mais do que isso. Primeira coisa, o princípio básico da prosperidade é a gratidão, é você ser grato. E saber que o mesmo sol que brilha para mim, brilha para você. O mesmo sol que brilha para o pobre, brilha para o rico. Por que o pobre é pobre e por que o rico é rico? Porque o rico pensa que pode ser rico e ele trabalha para isso. E o pobre fica pensando que ele é pobre, que ele é um fudido e que ele não tem sorte como rico. Tá vendo como tudo mora na mentalidade? Você pega um milionário, tira o dinheiro dele, ele fica pobre? Não, ele fica sem dinheiro, ele vai trabalhar, encontrar outro meio de ganhar dinheiro de volta. E o pobre? O pobre fica achando que o rico é rico porque ele engana os outros, não tem nada a ver. O cara é rico porque ele trabalha, porque ele busca, porque o cara rico vai ali, compra mandioca a R$3 o quilo, vende a 9. Compra peixe lá, ou cria tilápia, ou compra tilápia lá a R$27 e vende a 35. Tá vendo a diferença? A diferença está na mentalidade. Então, mas você precisa ser grato por aquilo que você tem. Se você não consegue ser grato por estar vivo, por ter uma família bonita, por seus filhos terem saúde,
Posso estar falando para alguém que está passando dificuldade a respeito disso, quer dizer para você que a vida ela vai passar para todo mundo, para o rico, para o pobre, etc. Então, tente encontrar sempre a beleza nas coisas. Tudo que vem para a nossa vida, assim como as batidas do coração são assim, a vida também é assim. A vida é feita de altos e baixos. Então, se você hoje está em baixa, daqui a pouco você pode estar em alto. A vida é assim. A vida é feita disso. A vida não é uma coisa linear de alegria. Isso não funciona. A alegria é feita de momentos. A felicidade está nos momentos, não está no... Então, para finalizar, acredite em você. Busque melhorar. Se você vê aquilo que você fez e não ficou bem feito, tenta fazer melhor da próxima vez. Tenta escutar os mais velhos, tenta escutar o teu mestre, o teu encarregado, tenta progredir. Busque conhecimento, guarde dinheiro e seja agradecido por aquilo que você já tem. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço.